Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo, a salvação para a vida eterna, que é somente nele. Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, em média 10 minutinhos, então é rapidinho, dá para assistir inteira. Fica comigo até o final. Já se inscreva aqui no canal durante o vídeo, curte, comenta, compartilha. Vamos lá? Seu devocional é sequência. Não pulamos nada. Então, vamos lá, estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24, que Jesus está dizendo o seguinte: estamos no capítulo 10, que é o envio dos 12, e esse capítulo é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Cristo, nossa vida missionária. Mas eu não sou missionário. Sim, todos nós somos missionários. Amém? Então vamos lá. Versículo 24, Mateus 10. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Amém. Beelzebu aqui é uma quase que uma ofensa judaica para Baal, Zebu, se não me engano, agora fugiu o nome certinho, que era um deus pagão. Lá, você vai encontrar lá em 2 Reis, algum capítulo. E então era uma maneira de um apelido judaico para quase que ofensivo para esse deus pagão, né? Um deus que não é um deus vivo, um deus que não existe. Então muitas vezes Satanás era chamado de Beelzebu pelos judeus por conta disso, que não tinha poder sobre o nosso Deus. E Jesus aqui fala isso porque um pouco para trás você vai lembrar ou vai ler que ele foi chamado de Beelzebu enquanto realizava um milagre. Então, como ele diz aqui, o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então nós devemos aprender, seguir o exemplo de nosso mestre, que é o nosso mestre maior, nosso exemplo maior, nosso discipulador maior é Jesus, o Cristo, o Messias. E ele vai nos ensinar tudo. E ele, em todo esse ministério dele de 3 anos, ele nos ensina muito e continua nos ensinando até hoje. E ainda é o maior exemplo a ser seguido. E quando nós vamos ensinar alguém, nós vamos discipular alguém, nós temos que ensiná-lo a ser como Jesus. E se nós estamos aprendendo com alguém, ele tem que ter uma referência. A referência tem que ser a Bíblia. E para nós sabermos se está correto, nós temos que fazer a leitura da Bíblia também. Nós temos que seguir a Jesus. Nós seremos um bom servo, um bom discípulo, se nós aplicarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Então, se nós estamos aprendendo a ser como Jesus, o que nós precisamos fazer? Ver como Jesus era. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Nós precisamos entender e ver se aquilo que nós estamos aplicando está correto, se é bíblico, se está dentro do nosso principal manual de instruções, que é a Bíblia. Então, aqui nós lemos todo dia uma parte, mas eu concluo muita coisa, eu trago muita coisa junto para reflexão para o nosso dia. Então, você aí que me assiste, você precisa ler a Bíblia para ver se eu não estou falando nenhuma bobeira aqui, nenhuma bobagem ou nenhuma heresia. E não só aqui, mas na igreja a qual você congrega,
no meio onde você está inserido e para você também ter base bíblica para poder ensinar alguém, poder discipular alguém para se tornar como Cristo. E se nós discipulamos alguém, nós temos que estar sendo discipulado. Então, se tem alguém discipulando você, tem que ter alguém que discipule essa pessoa também. Porque é muito perigoso alguém que ensina e não tem ninguém cobrando, ensinando, conversando. Que a pessoa preste, como fala? Preste contas, né? A alguém também. E Paulo vai dizer na carta, agora eu não lembro exatamente, então não vou falar, mas ele fala: sede meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. Então, Ives, eu não preciso falar, não precisa sim da Bíblia todo o tempo, porque naquela época ainda não tinha os evangelhos escritos, estavam sendo escritos, mais ou menos por aí, começaram alguns nessa época, um pouquinho mais para frente, mas ainda não tinha. Então a base que tinha era o Antigo Testamento, os papiros, os pergaminhos, os rolos antigos dos livros, e não existia capítulo como nós temos hoje, né? Isso daqui foi feito na Vulgata. Então, Paulo vai falar para ele: sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Ele foi discipulado diretamente por Jesus. Paulo, depois da sua conversão, que ali na entrada de Damasco, com Ananias, o Senhor vai a Ananias e pede para que ele coloque a mão sobre a cabeça de Paulo, e suas escamas são tiradas dos seus olhos, porque Paulo teve um encontro com o Senhor e o Senhor o cegou ali com escamas nos olhos. E isso é muito lindo, está em Atos. Vai demorar um pouquinho para a gente chegar, então se você não conhece essa história, vai lá leia o livro de Atos inteiro, né? Nós não temos como ser cristãos e não ser apaixonados por toda a Escritura, mas principalmente pelo livro de Atos, que é milagre atrás de milagres. Pedro ganhando autoridade, tomando autoridade e convertendo muita gente, pregando para multidões. É muito lindo. Então, deixa eu voltar aqui antes que eu me perca. E então, Paulo vai falar: sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Eu fui discipulado pelo próprio Cristo. Então, tem que entregar. Mas hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos a palavra de Deus aqui impressa. Então nós temos um manual de instruções para seguir, nós temos uma herança que o Pai nos deixou aqui para acessar através da Bíblia. Então nós temos que aprender com o discipulador, com o Senhor, mas nós temos que ter e seguir a base também. Porque aqui Jesus vai dizer que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, mas nós temos que ser como o nosso mestre. Sermos como nosso Senhor. Quem é nosso Senhor? É Jesus. Quem é nosso Mestre máximo? É Jesus. Então é como Ele que nós temos que ser parecido. E aqui ele traz a questão de Beelzebul, que eu falei ele antes, que ele tinha sido chamado de Beelzebul enquanto realizava milagres. E se ele foi chamado, imagine nós. Como ele falou, imagine os da sua família. Imagine nós. Então, para que nós não fiquemos ofendidos, que não deixe isso nos abater, que isso não pode nos parar. Isso não pode nos parar. Quem pode nos parar, nos frear, nos redirecionar é Jesus. É somente Ele, a voz dEle, a informação dEle que nós devemos seguir. Parar, continuar, tomar decisões importantes é com Ele.
Amém? Então, que Deus te abençoe nesta sexta-feira, nesse final de semana. Não deixe de ler a palavra todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.